graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 4, os dons espirituais e os ministérios. No tópico 3, o princípio da renúncia pessoal, recomendamos a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 10, e tratamos dos seguintes assuntos. Tópico 1, o casamento. Qual o significado de casar-se somente no Senhor? Tópico 2, o princípio da renúncia pessoal. Como Paulo evidenciou o princípio da renúncia pessoal por amor ao próximo. Tópico 3, o exemplo de Paulo na renúncia pessoal. Qual o perigo da perda da salvação se a pessoa persistir em viver e agir como bem entender, alegando que isso é liberdade cristã? E hoje, no tópico 1, desordem na igreja. Recomendamos aí, amados, a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11 ao capítulo 14. Hein? No capítulo 11, Paulo trata das desordens nas reuniões na igreja de Corinto. Era uma vergonha para a igreja e um mau testemunho para o mundo. Vejamos estas desordens. As desordens dentro da igreja. Primeiro, a falta de submissão das mulheres. Vai dos versículos 1 a 16. As mulheres estavam liderando os homens, tinham assumido na igreja uma posição alheia à ordem que Deus estabeleceu na criação. E Paulo declara, no versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Então, observe, amado. Deste modo, se estabelece uma cadeia hierárquica ou de comando. Deus, Cristo, o homem, a mulher. As mulheres estão erradas se, de qualquer forma, modificam suas diferenças em relação aos homens. Paulo dá o exemplo da diferença no vestir, e também uma das maneiras de se ver esta diferença está na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. O cabelo da mulher simbolizava a sua submissão e lealdade ao seu marido. Paulo também declara que o cabelo longo é uma vergonha para o homem, no versículo 14. Os homens da Bíblia mantinham seus cabelos curtos em relação aos cabelos das mulheres. Amém? Segundo, as divisões da igreja. Versículo 17 a 19. A adoração era estragada pelas profundas facções que se revelavam na formação de grupinhos ou partidos dentro da igreja. A ceia do Senhor tinha o propósito de demonstrar a união em Cristo e não de fomentar facções ou divisões. Terceiro, os motivos egoístas. Versículos 20 a 22. Entenda esse princípio, amados, que é interessante com relação à ceia do Senhor. A igreja primitiva realizava sempre a festa de amor. Isso é, era uma refeição comum para a comunhão fraternal antes da realização da ceia do Senhor. Em Corinto, porém, cada um trazia o seu próprio alimento para se banquetear com o grupo dos seus amigos, né? Ao passo que os novos convertidos ou os pobres que não traziam comida eram deixados fora desta festa. A ceia é a lembrança da morte sacrificial de Cristo. Fazer dela uma refeição comum era menosprezar o valor da ceia e atrair julgamento de Deus para a igreja. Seria como compartilhar da culpa dos que foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Amém? Entender isso aí é ponto principal, amados. A correção dessas desordens. Primeiro, o auto-julgamento, versículo 31 e 32. Quando é que semelhante julgamento sobrevém ao cristão? Quando o cristão não reconhece
e não confessa os seus pecados, ou o seu pecado. Entenda isso, o castigo tem como propósito reconduzir o desobediente ao caminho certo. Todo julgamento da parte do Senhor tem o propósito gracioso de evitar que acabemos no juízo final e que sejamos condenados. Logo, cada cristão deve discernir a sua própria condição espiritual, amados. Se tivermos discernimento e julgarmos a nós mesmos, confessando os nossos pecados, Deus, então, não terá que castigar-nos. Amém? Segundo, o amor mútuo. Versículos 33 e 34. Quando os cristãos se reúnem para participar da ceia do Senhor, devem esperar uns pelos outros e demonstrar consideração e amor. Mais uma vez, o princípio. Não pense somente em si mesmo, mas nos outros. Se estivermos com fome, satisfaçamos a nossa fome em casa. Assim será criada uma atmosfera apropriada para a ceia do Senhor. Amém? Nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo trata do equipamento espiritual especial da igreja. Um conceito frequentemente abordado por Paulo é o da edificação da igreja. A respeito disso, pode ser dito o seguinte: primeiro, esta edificação deve ser vista primeiramente como uma obra contínua de Deus em seu povo. Romanos, capítulo 14, versículo 19 e 20. Entenda, amados, consiste em trazer para dentro da igreja todos os que não são salvos e o mútuo fortalecimento e aperfeiçoamento de todos aqueles que estão em Cristo. Maturidade espiritual, entenda isso. Segundo, esta edificação é feita em Cristo. Deus equipa a igreja com todos os tipos de dons, habilidades e ministérios diversos. Em especial, o lugar onde a igreja se reúne é onde ocorre esta edificação, ok? 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3. Para o equipamento espiritual empregado na edificação da igreja, o apóstolo emprega algumas palavras que são dons, charismata, e ministérios, diaconai. Um terceiro termo é operações, enigmatum. Bem? Então, a abordagem resumida dos dons e manifestações do Espírito. Primeiro, o apóstolo Paulo afirma que estes dons são manifestações do Espírito de Cristo. Então, destina-se, em primeiro lugar, a edificar a igreja. Segundo, nem todo charisma é de igual valor. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo coloca a profecia em primeiro lugar. Terceiro, os dons agem na igreja como um ministério e acham nesse ministério o seu propósito e o seu caráter. Ou seja, todos os dons são colocados a serviço do corpo de Cristo, amados, para crescimento do corpo de Cristo. Quarto, deve-se entender que a palavra ministério não denota os cargos, mas os dons, né? E temos que entender isso. Observe, irmãos, a diferença de talentos naturais e manifestações sobrenaturais, dons, né? Então, talentos são habilidades naturais do homem, que pode ser potencializado ou energizado pelo Espírito Santo de Deus. Os dons são manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. Amém? Por exemplo, as línguas, ou o dom de línguas, não deve ser confundido com a capacidade natural de alguém para dominar idiomas estrangeiros. Por outro lado, o dom de profecia não significa meramente um talento natural para pregar o evangelho de modo persuasivo. Amém? A natureza sobrenatural desses dons é verificada por três linhas de raciocínio. Primeiro,
O Espírito Santo é diretamente referido 9 vezes em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 1 ao 11, com relação a essas manifestações. Depois você pode ir lá e reforçar isso, dos versículos 3, 4, do 7 ao 9 e o versículo 11. Segundo, o estudo do contexto, nos capítulos 12 a 14, demonstra que o Espírito é o autor dessas capacitações carismáticas. Hein? Terceiro, a natureza sobrenatural desses dons é enfatizada pelo emprego do adjetivo pneumatic, ou dons espirituais. Irmãos, entendam, o reconhecimento da origem sobrenatural desses dons é necessário para o devido entendimento da sua verdadeira natureza e função. Os dons do Espírito não estão enumerados por ordem de importância, entenda isso. Não importa a ordem ou a disposição dos dons, todos são iguais em importância. A orientação de Paulo é: procurai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons? Bom, depende do seu ministério, do seu chamamento, ok? A distinção entre a profecia como manifestação do Espírito e a profecia como um dom de ministério em que Cristo deu à sua igreja deve ser feita com clareza. Observações a respeito da profecia. Primeiro, no Novo Testamento, os profetas eram pregadores ou exortadores, os quais recebiam do Espírito Santo revelações da verdade espiritual e as comunicavam aos fiéis. Esta pode ser revelação dos ministérios de Deus ou a respeito de algum evento futuro. Contudo, convém lembrar que a profecia serve principalmente para exortar, consolar e instruir a igreja, como diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3 e versículo 31. Amém? 2. Este tipo de profecia está ligado a um ofício separado. Já o dom de profetizar está aberto a todos os cristãos, né? Entenda que o dom de profetizar, amados, está ligado diretamente ao anunciar boas novas. Entenda essa diferença. Por isso que aparece na relação dos dons 2 tipos de profecias, ok? Que o recebe e pode exercer durante o culto de adoração, segundo a vontade do Espírito Santo. Terceiro, a igreja não deveria receber a profecia ou a revelação como uma mensagem infalível. Entenda isso. Embora Paulo advirta a igreja que não deve desprezar as profecias, declara que a profecia deve ser constantemente submetida a testes quanto à sua fidedignidade e veracidade. Amém? Quarto e último. O dom da profecia deve ser buscado por todos os cristãos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amados, há muita controvérsia quanto aos dons, se eles operam ainda hoje ou não. Ninguém duvida da necessidade do dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, da contribuição, do presidir, mas, ao mesmo tempo, alguns rejeitam o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de cura. Cria-se, assim, uma parcialidade, uma aceitação ou rejeição de alguns dons, conforme nosso próprio sentimento ou vontade. Entenda isso. A igreja deve aceitar cada um destes dons como sendo atuais, pois todos são utilizados para a edificação da igreja. Amém? Com exceção do dom de línguas, que é para a edificação pessoal, mas todos os outros é para a edificação da igreja.
Certinho? Tópico 2. Os dons e o relacionamento entre os crentes. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós ainda vamos ficar tratando esse assunto dos dons. Como a igreja, através da operação dos dons do Espírito, é levada à unidade espiritual. Segundo, quais são os vários dons mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Então, amados, observe. Nós temos que nos aprimorar nesse conhecimento dos dons, porque ele tem uma função. Ele é para edificar a igreja, o corpo de Cristo aqui na Terra. Né? E nós temos que saber usar. E nós também temos que saber quais são, para nós podermos pedir os melhores dons. Né? E nós temos que buscar discernimento para saber quais são os melhores dons para o meu ministério, para eu poder estar utilizando. Amém? Bom, se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, quer fazer um questionamento, vai nos comentários, deixa ali a sua pergunta, e nós estaremos respondendo para você, né? Peço aí desculpa, porque a voz não está muito boa, mas nós conseguimos chegar até ao final dessa aula, né? Esse período é meio complicado, nós acabamos pegando um resfriado meio forte, tanto é que semana passada nós não gravamos, eu estava com a voz a zero, mas graças a Deus estamos voltando. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.